Comunicado importantíssimo envolvendo Caio Jorge e Santos. Ninguém estava esperando por isso. Eu sou o Carlete Esportes, seja bem-vindo a mais um vídeo em meu canal do YouTube. Se você é santista, apaixonado, já inscreva-se, deixe o seu like. Eu conto com seu apoio para ser o meu inscrito, para a gente alcançar a nossa tão sonhada meta de 115 mil inscritos. Falta muito pouco, a gente está com 111 mil, então eu vejo que muitos acompanham a gente todos os dias aqui, porém muitos acabam esquecendo de deixar o like e esquecendo de se inscrever. Então vamos fazer diferente no vídeo de hoje? Quero ver todo mundo se inscrevendo e deixando o like. Vamos bater uma meta de pelo menos 2.000 likes nesse vídeo. Vamos mostrar que a torcida do Santos é uma torcida gigante, porque eu vejo muitos torcedores de outros times falando que o Santos não tem torcida, que a torcida do Peixe é pequena. Então vamos provar para todo mundo o tamanho que a torcida do Peixão é. E já comenta também, como de costume, de qual cidade você acompanha a gente. Vejo que muitos acompanham de Minas Gerais, outros do estado de São Paulo, outros do Paraná e diversos lugares diferentes. Bom, antes da gente falar da informação envolvendo o Santos e Caio Jorge, a gente tem que falar de uma informação importantíssima que envolve contratação que ninguém estava esperando. Então a gente traz a informação de que, apesar do interesse, Santos não deve fechar com o jogador Lucas. Em meio à Copa, o Santos se movimenta nos bastidores do mercado da bola e começou a ser falado que o nome de Lucas entrou na mira do Peixe para o segundo semestre. O volante está emprestado ao Atlético, que possui direitos econômicos ligado ao Cruzeiro. Apesar de ter demonstrado interesse, o Peixe não deve avançar. Segundo a apuração, o Cruzeiro e o Atlético possuem negociações avançadas para um acordo em definitivo por Lucas. Dessa maneira, o Santos precisa olhar para outras opções para o meio de campo. E você, gostaria de ver o jogador jogando pelo Peixe? A princípio, o Atlético irá investir cerca de 1 milhão de euros, 5 milhões de reais na cotação atual, para fechar este acordo com o time. Todavia, antes de iniciar as tratativas pelos reforços, o time paulista precisa negociar os jogadores que não fazem parte dos planos e ocupam uma alta posição na folha salarial. E com isso, muitos jogadores podem acabar deixando o clube na próxima janela. Bom, a gente tem uma curiosidade aqui que ninguém estava esperando, porque o Santos quase fechou com Pedro Vitti do Equador, mas buscou Rony Moisés após impasse. Meio-campista chama atenção na estreia da Copa do Mundo e quase se transferiu para o Peixe no mês de fevereiro. Bom, o Pedro Vitti chamou a atenção dos torcedores brasileiros, isso mesmo, pela Copa do Mundo, e ele quase fechou com o Santos na janela de transferência e ninguém estava esperando por isso. O meio-campista se animou na época em jogar pelo Santos. As conversas aconteceram entre janeiro e fevereiro, mas não houve acerto entre o time mexicano e o clube paulista. Segundo informações, o Santos ficou muito próximo de fechar a contratação do meia do Equador. Sem avanço nessa negociação, o Peixe trouxe os atacantes Rony e Moisés. Pode ir atrás novamente, será, de Pedro Vitti? O Santos quase contratou o Pedro Vitti, destaque do Equador. O acerto ficou por pouco. O Peixe ficou com Rony Moisés, porém acharam na época mais viável. O meia-campista tem contrato no Pumas do México até 2029. É avaliado em 6 milhões de euros, simplesmente 36 milhões de reais. O jogador pode acabar ficando mais caro se ele for valorizado durante a Copa, apresentar um desempenho bom que chame a atenção. O Peixe, no momento, não tem negociações ou interesse em Pedro Vitti. O técnico Cuca quer reforços na parada para a Copa, porém, a crise financeira que o clube atravessa impede grandes contratações. Bom, neste momento, o Peixe busca algumas contratações no mercado da bola, porém,
como é o caso de Lucas, do Atlético. Porém, o Cuca já aprovou o nome, mas o jogador ainda pertence ao Cruzeiro e as negociações não estão avançando, como a gente falou na notícia anterior. Bom, torcedor santista, a gente tem que destacar que a Copa vai ser muito importante para todos os clubes. Isso porque é uma vitrine a Copa do Mundo para os jogadores. Porque muitos jogadores vão subir seu preço de mercado na Copa se eles apresentarem um desempenho bom no torneio. Muitos jogadores irão ganhar talvez uma probabilidade de se transferir para um grande clube, se mostrar também um desempenho bom, então acaba meio que sendo uma vitrine para o futebol mundial. E o Peixe deve aproveitar disso, vai aproveitar, mapear ali os jogadores que estão se destacando na Copa, é claro, jogadores que estejam dentro do orçamento financeiro do clube, para o Peixe analisar, fazer uma oferta, tentar a contratação. E agora a gente tem uma informação importantíssima, isso porque isso liga ao Santos, e é Caio Jorge. Bom, a informação que a gente tem é que o Peixe pode simplesmente ganhar um caminhão de dinheiro pela transferência do jogador. Como assim? Caio Jorge se transferindo para outra equipe? Isso é o que está sendo falado. Começa a circular nos bastidores que o Flamengo pode tentar a contratação novamente do jogador Caio Jorge nesta parada da Copa do Mundo. E em caso de se concretizar o interesse do Flamengo, a proposta for aceita, o Santos, como revelou o jogador, tem uma porcentagem de direito aí na compra do jogador, então o Peixe embolsaria realmente alguns milhões de reais aí. Porém, o Cruzeiro não deve facilitar uma saída do jogador, porque é um dos principais jogadores da equipe. Porém, ele pode sim acabar indo para o Flamengo, porque para quem não sabe, o Flamengo tem muito, mas muito dinheiro. E com isso, uma proposta, um projeto interessante pode acabar fazendo o jogador aceitar. E caso isso aconteça, o Santos receberia parte aí do valor da venda do jogador Caio Jorge ao Flamengo. Então, o Caio Jorge pode se transferir para o Flamengo, muitos vão falar que não por causa do limite de jogos, porque ele não completou o 13º jogo na Série A diante do Fluminense, e com isso ele está sim liberado e pode se transferir para outra equipe aí para jogar o Brasileirão. O Cruzeiro sabe disso, tem total ciência disso, sabe também que muitos clubes estão interessados na contratação do jogador e por isso até mesmo sabe do valor de Caio Jorge e não pretende liberar ele tão fácil assim. Vale lembrar que Pedro, dono da SAF do Cruzeiro, já recusou 35 milhões de euros fixos e 5 milhões de euros em bônus no começo da temporada do Flamengo. A decisão, inclusive, dividiu opinião. Muitos defendiam que a venda fosse confirmada, porém não aconteceu. Tempo passou, Caio Jorge tem convivido com alguns problemas físicos e perdeu rendimento em relação à temporada anterior. Mas a convicção de Pedro se mantém. Não há nenhuma chance de Caio Jorge ser vendido ao Flamengo agora, especialmente depois de algumas coisas. Porém, muitos dentro do clube acham que a venda tem que ser sacramentada, tem que acontecer, tem que ser batido o martelo e ser confirmada caso o Flamengo apareça novamente com a proposta. Bom, mas porém isso pode acabar mudando desta fala do dono do Cruzeiro, porque Caio Jorge não vem num bom momento igual vinha na temporada passada. Então, como ele não está com alto rendimento, seu valor acaba baixando. E assim, uma proposta do nível que fez o Flamengo já pode acabar sendo interessante para ambas as partes. E em caso disso, quem se beneficia também é a equipe santista, como a gente está citando aqui, que receberia, em qualquer caso, milhões e milhões de reais aí por ser um dos clubes por ser o clube, na verdade, que revelou o jogador. E é claro, se a venda não acontecer para o Flamengo, acontecer para outra equipe, o Peixão vai ter direito do mesmo jeito aí
na porcentagem da venda. Querendo ou não, é um dinheiro que pode acabar ajudando e muito. Caio Jorge, querendo ou não, é jovem, é claro que tem o sonho de se destacar pela Europa, teve uma passagem um pouco apagada pela Juventus e deve sonhar ainda em sim retornar ao futebol europeu. Em caso de oferta da Europa, eu acho que seria realmente uma proposta irrecusável. E como o jogador desperta o interesse de diversas equipes, pode acabar sendo questão de tempo para ele ser vendido e o Santos embolsar uma boa quantia com a sua venda. Bom, este foi o vídeo, deixe o seu like, inscreva-se, ative o sino e até as próximas informações.